Olha, vamos chamar para a mesa a jornalista Creuza Valéria, é da Frente dos Evangélicos pelo Estado de Direito, o Simas, Luiz Antônio Simas, historiador e compositor, e a João Dona Silvia, que é diretora da Universidade da Cidadania. Vou pegar outra cadeira que está faltando. Beleza? Como é que você tá? Vou ter que sair mais cedo, vai inaugurar hoje no cinema lá. Está muito frio. Tudo certo? Tô gravando, né? Não precisa lapelar ninguém, né? Muita gente, eu tava no microfone cantando legal. Sérgio Cabral, o pai, entendeu? Ele é Deus, ele é historiador, tudo de cinema, de sala, de tudo. Bom, gente, vamos começar aqui a nossa conversa. A gente, enfim, estamos encerrando, né, o ano das atividades da Universidade da Cidadania, do nosso cineclube, que também mal começou, foi o início de uma experiência que está sendo muito produtiva. Esse debate, ele está sendo gravado, enfim, ele vai ser disponibilizado, enfim, nós vamos ampliar, né, ao máximo a repercussão desse encontro, e a ideia é o bate-papo mesmo, né? De conversa tranquila. A gente vai ter as provocações iniciais, né, do Simas e da Nilza. Depois a gente vai ter uma carta. Começa abrindo. Vamos abrir então com a carta do Cláudio? Então, ótimo. Então tá, é porque o Cláudio Secom infelizmente não pôde vir, ele, enfim, problema de saúde, testou positivo para Covid, isso ainda existe, né? E é bom a gente, mesmo com todos os cuidados e vacinas, manter, né, uma certa atenção. Eu acho que ainda não dá para a gente ignorar completamente. Mas ele mandou uma mensagem muito bacana. Eu queria chamar então a Dulce. Ela está resistindo a sentar aqui na mesa.
Uma pena, porque eu gostaria que ela, inclusive, permanecesse, porque foi muito importante. A Dulce é da nossa equipe, da Universidade da Cidadania, foi uma das pessoas mais importantes na articulação desse encontro. Então, seria muito bom que ela estivesse com a gente. Boa tarde a todos. Então, eu vou ler aqui, não sou o Cláudio Secom, mas vou ler a carta que ele mandou, é super bonita, e ele foi um parceirão do Eduardo Coutinho. Ele escreveu o seguinte: desta vez não deu. Quero agradecer o convite para participar dessa mesa. Desta vez não deu. O teste da Covid deu positivo. Pensei então em conseguir um resultado fajuto. Mas aquele rapaz, o Mauro Cid, está indisponível no momento. Adoraria conversar com vocês sobre os bastidores no CECIP durante a filmagem e o longo processo da edição do filme. Contar com o Coutinho, um agnóstico por natureza e convicção, durante a filmagem dava discretamente comida para um santinho escondido na sua sala. Ou como Coutinho era flagrado durante a nebulização recomendada pelos médicos, segurando a máscara com a mão esquerda e o cigarro aceso na direita. O CECIP, Centro de Criação de Imagem Popular, é a organização da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada após o fim dos 21 anos de ditadura, em plena campanha pela Constituinte. Éramos um grupo de amigos que queriam contribuir para o processo de redemocratização que se iniciava. Havia nomes como Paulo Freire, Enio Candotti, Ana Maria Machado e Coutinho, para citar alguns e alguma. Nossa opção foi pelo uso do audiovisual. Era praticamente uma novidade em comunicação popular. Nosso primeiro projeto foi a TV Marcha Bomba, uma TV itinerante que projetava vídeos produzidos pelo CECIP num telão armado sobre uma Kombi, em praças da Baixada Fluminense. Foi o início de uma série de documentários produzidos pelo CECIP, muitos dos quais dirigidos por Coutinho. Foi o Santa Marta, 2 Semanas no Morro, Volta Redonda, Memorial da Greve, O Jogo da Dívida, Boca de Lixo, Mulheres no Front. O CECIP foi a casa, o refúgio e o lugar de experimentação de Coutinho, que se manteve ativo, apurando um estilo revelado em Cabo Marcado para Morrer. As produções do CECIP usavam vídeo, coisa que para muita gente de cinema, inclusive Coutinho, era algo considerado menor. Mas Coutinho percebeu que o vídeo permite períodos de gravação muito maiores do que filmar em película. Aspas. Se você interrompe uma fala porque tem que trocar o filme a cada 11 minutos, a retomada da conversa já era, fecha aspas, dizia ele. Santo Forte foi gravado em vídeo, o que permitiu gravar o silêncio também. Depois de montado, foi kinescopado para a película, um processo na época arriscado, que ainda estava no começo. Deu certo, virou filme, e foi exibido em salas comerciais em todo o país. Santo Forte partiu de uma pesquisa feita em 1997 por Patrícia Birman e Patrícia Guimarães, numa favela em que não havia, naquela época, questões de tráfico de drogas ou guerra de facções. Coutinho se interessou pelo que a pesquisa revelava. Nos seus trabalhos anteriores, a religião sempre aparecia, mas não como tema principal. O cinema brasileiro havia abordado o assunto, mas sempre numa perspectiva marxista da religião como ópio do povo. Mais tarde, com Iaô, de Geraldo Sarno, em 1974, e Amuleto de Ogum, do Nelson Pereira dos Santos, em 1974 também, as religiões de origem africana eram vistas como focos de resistência ao regime militar, uma visão mais favorável, mas, de certo modo, ainda politicamente utilitária. Coutinho intuía que falar de religião deixava as pessoas mais à vontade, ao contrário de tantos temas como racismo, ética, sexo,
esses assuntos identitários, tão explorados negativamente pela direita em nossos dias. Santo Forte teve recursos iniciais via Rio Filmes, então dirigido por Zé Carlos Avelar, que topou enfrentar o que Coutinho, sempre pessimista, vaticinava. Aspas. Vai ser um filme todo falado, ninguém vai ver. Fecha aspas. Santo Forte foi um novo alento para Coutinho, um renovar de inspiração. Aspas. Um filme que ninguém quer ou pode fazer, algo que só eu posso e quero. Fecha aspas, disse ele. Representou um momento em que Coutinho se sentiu liberto das regras que o haviam impedido de criar, confiante para voltar a filmar. Um hiato de mais 12 anos desde a aclamação unânime do Cabo Macaco morrer. Coutinho e Paulo Freire se irmanavam, porque ambos eram mestres da escuta, cada qual no seu pedaço. Testemunhei esse dom de escuta que Coutinho possuía, que desde a turma da psicanálise extasiada de boa inveja. Aspas. Compreendeu o outro sem aderir, mas sem julgamentos de qualquer ordem, ironias, ceticismo, nem delírio, superstição ou loucura. O que o outro diz é sagrado. O personagem vai sendo criado no ato de falar. Fecha aspas. Santo Forte foi a teologia da palavra, no dizer de Coutinho. Foi o filme mais premiado em 1999 nos festivais de Brasília, de Gramado, Margarida de Prata do CNBB, melhor filme do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte, etc. Coutinho acreditava no cinema. Aspas. A pergunta é, até que ponto deve ser feito cinema no Brasil? Se a resposta é sim, por que devo fazer esse filme e não outro? Fecha aspas. Talvez para mudar, mas Coutinho adverte, aspas, só se pode subverter o real, no cinema ou alhures, se aceita antes todo o existente, pelo simples fato de existir. Fecha aspas. Na sede do CECIP, há uma sala do Coutinho, usada para pequenas reuniões, onde estão os cartazes de alguns dos seus filmes. Santo Forte, Babilônia, 2000, Edifício Master. Como diz a personagem do Santo Forte, aspas, os espíritos estão em toda parte. É o que a gente não tem vivência para ver. Coutinho está entre nós. Cláudio Secom, dezembro de 2024. Obrigada, em nome de Cláudio. Realmente é um texto muito lindo, né? E muito forte. Cláudio conviveu muito, né, com Eduardo Coutinho, então é uma coisa que sai da alma dele, né? Muito poderoso, denso, né? Resolvendo aí com 3 ou 4 frases uma quantidade de coisa que a gente gostaria de falar sobre o filme e que está já dito aí, apresentado. Então, também sem mais, né, delongas, eu vou passar a palavra aqui para o Simas para a gente começar nosso bate-papo de hoje, né? Muito obrigada, Simas. Boa tarde. Tudo bom, gente? Primeiro, evidentemente, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, dialogando, conversando um pouquinho, né, de novo participando de uma conversa com a Nilza, enfim, é uma alegria. E eu confesso que quando eu fui convidado, o Adilson me convidou, e soube que era um debate sobre o Santo Forte do Coutinho, a minha primeira reação, e é a que eu mantenho até agora, é que eu não teria muito a dizer sobre isso. Por quê? Porque, sendo sincero, eu, por exemplo, conheço muito pouco de cinema, né? Então eu não teria, por exemplo, condições de fazer uma análise do filme a partir de uma perspectiva vinculada ao documentário, à obra do Coutinho, essa coisa toda. Evidente que vi o filme mais de uma vez, diga-se de passagem, então eu não teria muito o que dizer sobre isso. O segundo detalhe que transforma a minha presença aqui num negócio que eu estou achando peculiar é que eu também não sou exatamente alguém que tem uma reflexão sobre o fenômeno religioso. Então, como eu não sou exatamente o sujeito que entenda de cinema e nem tenho reflexões sobre fenômenos religiosos, eu fico numa posição aqui peculiar. De toda maneira, o Santo Forte, para mim, ele tem um impacto interessante, e aí eu vou partir com um testemunho pessoal, porque eu não tenho muito o que fazer, né? Eu me considero, primeiro,
O Fernando Pessoa dizia isso, poeta português, eu achava ótimo. O Fernando Pessoa dizia que ele era um ateu, mas não praticante. Né? Então até a gente tem os religiosos não praticantes e eles se diziam um ateu não praticante. Eu sou um ateu, mas que não pratico o ateísmo, porque acredito nas coisas e tal. De toda forma, eu tenho uma vida absolutamente marcada pelo fenômeno religioso. O fenômeno religioso talvez seja o fenômeno mais impactante na minha formação, na minha infância, na minha vida inteira, por um detalhe que é muito simples, porque eu fui criado por uma mãe de santo, né? A minha avó, que me criou, não fui criado pelo meu pai e pela minha mãe, fui criado pela minha avó, Dona Aideda Silva Grosso, né? Dona Deda, ela era uma alagoana, que na adolescência foi para Pernambuco, e em Pernambuco ela se iniciou na água fria, no Xangô do Recife, que basicamente é o candomblé de Pernambuco, Alagoas, com ramificações na Paraíba. A minha avó veio para o Rio de Janeiro e em 1963 a minha avó funda, né, um terreiro de Xangô do Recife na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Aliás, Machambomba, né? Machambomba era o nome que Nova Iguaçu tinha, por isso a TV Machambomba e tal. Mas minha avó funda esse terreiro, minha avó já é falecida há bastante tempo, mas o terreiro continua lá, Ileaxel Batundê, na Rua Castor, no Jardim Nova Era, um terreiro que hoje é tocado por Mãe Rose de Logum Edé. Mas o que me instiga nesse filme do Coutinho é que a minha avó, portanto, ela era vinculada ao terreiro, a família inteira, portanto, não é que frequentasse o terreiro, nós vivíamos fundamentalmente no terreiro, nós estávamos ali, então era uma experiência o tempo todo. E aqui no Rio de Janeiro, né, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, como o Rio de Janeiro não é para principiantes, né, o terreiro da minha avó foi sendo encruzilhado pelas mais diversas experiências míticas e místicas que, no fim das contas, a cidade do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense proporcionavam, né? Então a minha avó frequentava, evidentemente, o terreiro, era a chefe da casa, a sacerdotisa, mas, ao mesmo tempo, nós éramos uma família profundamente ligada ao cristianismo popular. Tanto que tem muita gente que acha que nos livros que eu escrevo, eu falo muito de orixá, candomblé e tal, mas talvez quem conhece um pouquinho do que eu escrevi se surpreenda com isso, mas eu escrevi muito mais sobre o cristianismo do que sobre orixás. Tem um livro inteiro chamado Santos de Casa. A minha mãe carnal, ainda viva, ainda bem, com saúde, mas a minha mãe carnal, por exemplo, ela acaba se iniciando, ela não é iniciada pela minha avó, porque ela era filha carnal da minha avó. Então ela se iniciou com um sacerdote do Pará, radicado no Rio de Janeiro, chamado Santo Criolo, que foi o introdutor da encantaria do tambor de Mina no Rio de Janeiro. Então eu tive uma experiência de infância que era absolutamente marcada e cruzada pelas experiências vinculadas ao culto aos orixás, pelas experiências vinculadas ao cristianismo popular, os santos juninos, Santo Antônio, São Jorge, São João, São Pedro, Santa Luzia, aliás, daqui a pouco é dia de Santa Luzia, 13 de dezembro, né? As várias manifestações, evocações de Nossa Senhora, a encantaria, os caboclos, os pretos velhos, então era um negócio muito intenso. Isso, de certa maneira, impactou a minha infância e impacta a minha vida até hoje. Vou dar um exemplo que é muito simples. As pessoas que mais me deram esporro na minha infância eram pessoas que já tinham morrido, né? Ninguém me deu mais esporro do que o caboclo da minha tia Nádia, que está viva até hoje. Ela trabalhou muitos e muitos anos com o caboclo Tupinambá, e ele basicamente era o caboclo que me dava esporro. O caboclo Peri, com 400 anos de idade, né, minha avó trabalhava com seu Peri, me chamava de gafanhoto e me dava esporro, né? Então eu, com 7, 8, 9, 10 anos de idade, achava a coisa mais comum do mundo ser rezado, por exemplo, por vovó Cambinda. Achava a coisa mais comum do mundo
participar, por exemplo, de algumas giras em que você tinha a presença da malandragem, a presença de cigano, de pombagira, ao mesmo tempo culto aos orixás e tal. Então isso era muito intenso. Bom, isso para mim é absolutamente marcante por duas questões. Primeiro, por uma questão básica. Eu raríssimas vezes vi no ambiente dos terreiros, no ambiente dos candomblés, no ambiente das umbandas, no ambiente das macumbas do Rio de Janeiro, que frequento até hoje, eu raramente vi alguém falando em fé. E é muito curioso porque, numa certa ocasião, eu participei de um evento com a presença de um grande sacerdote nigeriano, Baba Wande Abimbola, Ogun Wande Abimbola, e foi feita a ele uma pergunta sobre a fé, se ele efetivamente acreditava naquilo que ele estava dizendo. E ele deu uma resposta que me surpreendeu, né? Porque ele basicamente disse o seguinte: a fé, para a gente, ela praticamente não tem importância nenhuma. Ele ainda disse uma coisa que é curiosa: a fé foi um problema que o Ocidente colocou, então o Ocidente que se resolva com esse problema. Né? Vocês resolvem isso lá com Santo Agostinho, com São Tomás de Aquino, as reflexões sobre o Cristo e tal. Porque ele dizia uma coisa que é básica: a nossa dimensão espiritual, ela não se fundamenta na fé, ela se fundamenta no rito, na ritualização da vida. Então me parece que existe um componente de ritualização nas religiosidades, pelo menos aquelas que me interessam, as religiosidades populares, aquelas muitas vezes inclusive expressas nos depoimentos do filme, que é muito interessante, porque de certa maneira o rito é um elemento organizador da vida. O rito, de certa forma, organiza o mundo. Esse é um elemento que me parece muito pertinente. E um outro elemento que me parece pertinente, e aí eu só posso falar da experiência vinculada aos terreiros, eu não teria como falar de experiências outras em relação à religião, isso de uma forma muito empírica, não é nada elaborado de um ponto de vista mais reflexivo, conceitual. Mas é muito curioso como o tempo inteiro me parece que a fé, a crença, como vocês queiram chamar, enfim, dessas religiosidades populares, não estabelece limites entre aquilo que é profano e aquilo que é sagrado. O que você tem é uma profanação do sagrado e uma sacralização do profano que opera o tempo inteiro. Né? Nesse sentido, quando você está numa roda de samba, ali você pode ter um componente de experiência mística, de evocação, de sentido de transcendência, que é pertinente ao sagrado, ainda que nós estejamos num ambiente que aparentemente é profano. Né? Isso acontece, isso é um elemento que me deixa muito instigado e que eu acho muito interessante. Então essa inexistência de fronteiras definidas entre o profano e o sagrado, né, entre o rito e a fé, entre o mito e o rito, eu acho que de certa maneira caracteriza certas práticas religiosas brasileiras. E tem um elemento que me parece importante mencionar, isso é importante mesmo, eu acho fundamental, a experiência que eu tive de criança. Isso é empírico, de novo eu estou falando da minha experiência. Ela é uma experiência de fé ou prática religiosa, enfim, muito inclusiva. Eu me lembro, por exemplo, dos meus tempos de garoto em Nova Iguaçu, e era absolutamente comum que ocorresse um convívio entre práticas religiosas, né, que eu particularmente não me lembro desse convívio ter sido tensionado, como muitas vezes é tensionado hoje. Quem é de candomblé das antigas sabe de uma coisa muito interessante. Em algumas casas mais tradicionais, havia um rito que era o seguinte: quando a pessoa se iniciava, fazia parte da iniciação das iaôs,
visitar 7 igrejas. A visitação das 7 igrejas era uma tradição, inclusive, de terreiros tradicionais da Bahia, né? Casa Branca do Engenho Velho, Ilha do Axé do Bopó Afonjá, o Gantuá, a visita. No caso de Nova Iguaçu, né, era muito comum que na igreja de Santo Antônio, padroeiro da cidade, né, Santo Antônio de Jacutinga, aquela coisa toda, era muito comum a presença de Iaôs. Isso gerava uma certa tensão, ou às vezes um certo estranhamento, mas não era nada que se manifestasse, por exemplo, em situações religiosas vinculadas ao repúdio, nada desse tipo de coisa. Então eu tenho uma lembrança de prática religiosa, de convívio religioso, que é uma lembrança, não sei até que ponto eu construí, evidentemente, isso, aí entram os elementos da memória, mas é uma lembrança muito mais, digamos, afetuosa, inclusive em relação a outras práticas religiosas, do que me parece que seja o elemento mais presente nos dias de hoje. Né? Esse é um detalhe que me parece muito interessante. E é curioso como o exercício da religiosidade, ele era um exercício que dava sentido de vida às pessoas, inclusive a partir de uma dimensão que eu acho muito importante: a construção de sociabilidade, a construção de rede de proteção social, a construção de elementos associativos em um país em que o projeto de exclusão esgarça esse sentido vinculado ao pertencimento à comunidade. Né? Então essa é uma característica que me parece que perpassa a história do Brasil. É uma característica que perpassa a história das igrejas evangélicas, das igrejas protestantes, da igreja católica, dos terreiros, das umbandas, candomblés, catimbós, juremas, encantarias as mais diversas. É um sentido de construção, de pertencimento comunitário ao mundo. Em um país e em um mundo em que essas sensações de pertencimento coletivo, elas muitas vezes são esgarçadas, porque nós estamos, no fim das contas, jogados num turbilhão de individualismos, né, que é muito cruel. Nesse sentido, é que eu acho importante que a gente, sobretudo o campo progressista, porque eu imagino que todo mundo que esteja aqui, ou a grande maioria, pertence a esse campo, que o campo progressista se aproxime dos fenômenos religiosos os mais diversos, mas com uma dimensão de respeito e reconhecimento do papel que esses fenômenos operam, exercem na construção de sentido de vida. Isso é muito forte. Então a relevância que um terreiro pode ter numa determinada comunidade, a relevância que uma igreja católica, não católica, evangélica, protestante, enfim, pode ter numa determinada comunidade, em um país como o nosso, em um país em que a exclusão social é projeto de Estado na maior parte do tempo, é importante esse reconhecimento. Óbvio que existem sentidos que a gente nem tem condições de dizer aqui, que são os sentidos de transcendência, os sentidos de encontro com o misticismo, os sentidos de alumbramento vinculados à beleza do mundo. Né? Isso é um elemento que eu acho muito importante. Mas a gente tem que levar em consideração aquilo que o Coutinho, de certa maneira, faz no filme, que é realmente um processo de escuta, de diálogo e de tentativa de compreensão. E um diálogo que se estabeleça numa dimensão que fundamentalmente é a dimensão do reconhecimento da alteridade, do reconhecimento da diferença. Eu tenho uma hipótese, aí vou lançar uma breve hipótese para não me alongar muito, em relação ao Rio de Janeiro, que é a seguinte: o Rio de Janeiro, a meu ver, é uma cidade profundamente impactada, evidentemente, por diversas experiências civilizatórias, mas se você me pede para dizer, para mim,
qual é a experiência civilizatória de construção do Rio de Janeiro mais impactante, dentre as diversas que a gente teve aqui, eu tenho a impressão que é a experiência banto. Se eu tivesse que ficar com uma definição só a respeito do Rio de Janeiro, o que é evidentemente limitador, o Rio é muito banto. E o que eu quero dizer com o Rio é muito banto? Aliás, o enredo da Mangueira do ano que vem. O Rio de Janeiro, basicamente, é uma das 4 cidades do Brasil mais impactadas, sob todos os aspectos, pelo horror absoluto da escravidão. Então, quando a gente pensa no Rio de Janeiro, quando a gente pensa em Salvador, quando a gente pensa em Recife, quando a gente pensa em São Luís do Maranhão, quando a gente pensa nas Minas Gerais, sobretudo nas montanhas e tal, a experiência africana e de seus descendentes é incontornável. E essa é uma experiência, evidentemente, fundada pelo horror, é evidentemente uma experiência fundada pela violência, pelo genocídio, mas ela é uma experiência também fundada por alguns aspectos que a gente tem que mencionar. Porque as pessoas que vieram para cá escravizadas eram portadoras, evidentemente, de culturas, de tecnologias, de cosmogonias, de filosofias, de espiritualidades, de sentidos ontológicos de mundo. E quando a gente pensa nos bantos, e o Rio de Janeiro recebeu tanto banto, sobretudo no Congo, Angola, Moçambique, é um impacto tão grande, é um impacto que marca a musicalidade. O samba tem um fundamento absolutamente banto. É um impacto que marca a nossa língua, aquilo que Lélia Gonzalez chamava de português, esse português, né, lambuzado do quimbundo, do quicongo, é tanta coisa ali, mas tem um fundamento banto que me parece crucial e tem tudo a ver, inclusive com alguns depoimentos do filme do Coutinho. Ontologicamente, em relação ao ser, o princípio fundamental de vida para o banto, para o bacongo, para o quicongo, para o quimbundo, é o que o bacongo chama de moiô, M-O-Y-O-O. O moiô é aquilo que lhe constitui. O moiô é a força vital. E na dimensão das filosofias bantus, você fortalece o seu moiô a partir do contato fundamental que você vai ter com aquilo que a princípio não lhe pertence. Para o banto, por exemplo, o sincretismo não é, nessa lógica banto, um fenômeno em que você aproxima o santo de um orixá, porque você quer cultuar o orixá, mas aí você usa o disfarce do santo. Para o banto, tudo aquilo que está aparentemente fora de sua cultura pode ser incorporado a ela como acúmulo de força vital. Então, o banto não vê o menor problema em você, por exemplo, cultuar em Cocimucumbi, o Inquice do Ferro, cultuar Ogum, o orixá da metalurgia, e ao mesmo tempo ser devoto de São Jorge. E o banto não acha que São Jorge é Ogum, que Ogum é em Cocimucumbi, que em Cocimucumbi é São Jorge. Agora, dentro da perspectiva do moiô banto, rezar para São Jorge, colocar um inhame aos pés de Ogum e dar um galo para Cocimucumbi faz parte de um diálogo com a alteridade que lhe acrescenta força vital. Então o banto não vê o menor problema nesse sentido, e a religiosidade banto, ela é profundamente marcada pela ideia, não sei se a palavra certa seria essa, é uma palavra até que eu tenho uma certa desconfiança dela, mas é marcada pela ideia da tolerância, do diálogo, da abertura e de uma fé que se parece muito com uma frase que eu acho linda do Riobaldo, do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas,
quando o Riobaldo está fazendo uma digressão sobre fé e fenômeno religioso, e Riobaldo diz duas coisas muito bonitas. Ele primeiro diz o seguinte: eu gosto de beber água de tudo quanto é rio. E depois ele diz uma coisa que eu acho tão linda, ele fala assim, sobre esse negócio de religião, eu fui ao Kardec, eu vou na igreja, eu fui ao padre, eu fui ao pastor, E ele fala assim, toda árvore é capaz de oferecer um pouquinho de sombra, né? Então essa frase do Riobaldo do Grande Sertão Veredas eu acho muito bonita. E é uma pena que em alguma medida os tempos recentes da experiência brasileira tenham sido marcados pelo impacto da intolerância, pelo impacto do racismo religioso, pelo impacto de uma fé apropriada, né, e de fé. A Nilza tem plenas condições de falar isso muito melhor do que eu, mas apropriada por projetos políticos profundamente reacionários, que não são exatamente conservadores, mas que passam longe, pelo menos, do que eu concebo, né, como um fenômeno de fé. Então, de certa forma, eu acho, para concluir, que esse debate é imprescindível, esse debate é fundamental. É impossível pensar o Brasil sem levar em consideração a dimensão da religiosidade brasileira, sem levar em consideração a importância da religiosidade no nosso processo de formação. E eu vou dizer o seguinte, eu não concebo um projeto de país melhor lá na frente que não passe pelo reconhecimento da plenitude e do legítimo direito que cada uma e cada um tem de lidar com o mistério da maneira que lhe seja mais adequada. Porque a crença, seja em Nosso Senhor Jesus Cristo, seja nos santos, né, católicos, nos orixás, nos caboclos, nas caboclas, nos pretos velhos, nos inquices e tal, mas eu tenho a impressão que aí você tem uma dimensão que é realmente a dimensão de experimentar a vida como uma experiência coletiva que dialoga com a transcendência e a beleza, né? E isso, de certa forma, é profundamente humano. Sem esse reconhecimento, sem essa escuta, como Coutinho faz, a gente não vai a lugar nenhum. Então a gente tem que escutar. A gente tem que escutar o povo de terreiro, a gente tem que escutar os católicos, a gente tem que dialogar com os evangélicos, a gente tem que dialogar com os protestantes aptos ao diálogo, e eu sei que tem muitos, inclusive, né? Tem muitos que são abertos ao diálogo fraterno, e eu acho que é desse diálogo que a gente pode pensar em construir uma experiência de Brasil mais bonita. Uma coisa é certa, sem reflexões, sem aproximações e sem levar em consideração a relevância da religiosidade, do rito, da crença no nosso processo civilizatório, a gente definitivamente não vai entender nada do Brasil que nós somos, do Brasil que nós somos e do Brasil que a gente pretende ser. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigada demais, sim. Imagina se ele tivesse, né, muita coisa. Mas muito bom, acho que abriu assim, o debate numa perspectiva muito boa. Eu queria passar então agora para a Nilza, pela a importância que ganha, né, esse tema e o lugar de onde a Nilza está falando, porque talvez de fato seja a maior transformação no campo da vida religiosa no Rio de Janeiro que aconteceu, né, desde esse filme, os últimos 25 anos, o cenário, enfim, religioso, as práticas religiosas, o modo como o Rio de Janeiro, enfim, vive e transformou a sua própria experiência em religiosidade. Então, eu queria agradecer demais também a sua presença e passar a palavra para você. Fica à vontade. Muito obrigada. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, através da professora Dulce, agradecer o convite pela professora Eleonora. É uma alegria, mais uma vez, poder participar de uma atividade da Universidade da Cidadania, né? A Frente de Evangélicos sempre teve uma relação muito fraterna, e eu quero aqui reafirmar o compromisso da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito,
no que for possível cooperarmos juntos para chegarmos em muito do que o Simas falou, né? É uma alegria também encontrar o Simas. Havia algum tempo que a gente não se esbarrava, né? Eu acho que passamos aí um tempinho sem se esbarrar. Pós-pandemia, né? A gente se afastou um pouquinho. Mas você não sabe, em Paraty, na Flip, esse ano, eu passei na porta de algum espaço lá da Flip e tinha muita gente do lado de fora. E eu falei, vamos lá ver quem é que está falando. Tem muita gente lá de fora, era o Simas que estava falando lá dentro. Então cheguei a ouvir a voz, mas estava arrumando a uma outra atividade lá em Paraty. A partir do que o Simas falou, bem, eu vi o filme do Coutinho em 99, então foi uma grata alegria rever esse filme ontem à noite, foi quando eu consegui rever. Eu vou trazer um tema aqui, por favor, não é para que ninguém se compadeça de mim, é porque tem relação e eu vou querer relacionar. Meu pai morreu no domingo, e na segunda-feira nós enterramos meu pai, eu estou aqui com a minha irmã, nós enterramos meu pai. E pouco antes, eu cheguei de uma viagem a Angola. Eu estava em Angola quando a comissão da Mangueira foi lá para fazer a pesquisa de campo. Eu estava no mesmo período em Angola e fui até Banza Congo, né? Banza Congo, a divisa, e muito do que o Simas falava tá fresquinho porque eu cheguei de lá semana passada. E fui a Banza Congo, onde Diogo Cão, quando chega, né? No que é hoje Angola, né? Que não era Angola, enfim. Constrói a primeira igreja católica em 1432, e a gente lá no diálogo conseguiu levantar muitas hipóteses que talvez não seja o sincretismo, mas seja essa aproximação, né, do que está ali que você incorpora, né, dessa assimilação, ou dessa presença dos católicos ali na África, já em 1400, de africanos que já teriam se convertido mesmo antes do processo de escravização. Então a gente estava ali conversando muito sobre isso com o professor da Universidade de Angola, Francisco Patrício, um amigo super querido e um extremo defensor, ele mesmo, cria de Banza Congo. E aí, quando você fala, o filme do Coutinho me fez lembrar muito dessa viagem, que ali até hoje acontece o Tribunal Popular, né, que o que a justiça, né, institucional não dá conta, se resolve no Tribunal Popular, onde os mais velhos, né, daquela região julgam os casos que vão desde rusgas entre vizinhos e acusações de feitiçaria, que são consideradas muito graves pela comunidade, né? Então, quando alguém é acusado de ser feiticeiro, e ele não sendo um feiticeiro, ele procura esse tribunal. E eu fui ouvindo, né, ouvindo ontem à noite essas histórias, me reencontrando com as histórias desse filme ontem, e voltei à África. Não tinha, né, a carta do Klaus, que foi produtor executivo do filme, né, fala que falar sobre a religião era o assunto que deixava as pessoas muito mais confortável do que falar sobre, por exemplo, a questão racial. Mas é inevitável, ao assistir o filme, a gente não voltar na questão racial, não voltar na questão econômica, né? Ela está muito bem marcada, dessa religiosidade, que é um lugar de conforto e de encontro dos mais pobres, né? E, claro, a transição religiosa, que, né, a professora Leonora começa a falar. O filme é de 99, no censo de 2000, a gente tem 15% da população que se declarava ali em 2000 como evangélicos, né? E eu não vou fazer uma cisão aqui entre evangélicos e protestantes, eu prefiro o termo protestante na minha tradição, mas entendo que se popularizamos o termo evangélicos, e eu vou usar o termo evangélicos para a gente conseguir, né, debater aqui numa igualdade de conceito. Então, eu vou usar o termo evangélicos hoje, 26
5 anos depois, né? A gente ser de humanas é uma desgraça, né? O filme foi em 99, eu ainda titubei para fazer a conta de quanto tempo passou do filme até hoje. Mas hoje a gente tem os dados não consolidados, né, do último censo, que apontam, né, aí cerca de 35% da população brasileira se autodeclarando evangélica. É um crescimento muito grande. Isso muda toda a lógica de sociedade, e esses conflitos e essas tensões que nós estamos vivendo e que o Simas pontua é resultado desse trânsito, dessa mudança. As coisas ainda não estão acomodadas. Então, obviamente que quando a gente está no processo de transformação, a tensão é inevitável, né? Então, não com isso diminuindo a força do desrespeito e da intolerância. Eu não estou defendendo o desrespeito e a intolerância de forma alguma. Eu estou dizendo que a gente vai acomodar isso, né? Que a gente tem ainda, e é muito importante pontuar, que a gente ainda tem uma religiosidade dominante, que é a Igreja Católica. A gente ainda tem essa religiosidade dominante. A gente tem o crescimento dos evangélicos, que esperamos, né, em algo em torno de 35% da população. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Roraima, Rondônia, com um número um pouco acima do que outros estados da federação. E isso a gente já consegue perceber na cultura brasileira, ou na nossa cultura, na vida cotidiana, o resultado desse crescimento. Tenho certeza que todo mundo já foi chamado de abençoado em algum momento na vida, ou entrar no comércio, né? Se andar ali pela Uruguaiana, ali no Uber, o abençoado vai chegar. A abençoado, o varão, a varoa. É como essa cultura ela sai do espaço religioso, sai do que é sagrado e ganha uma dimensão que talvez dentro da fé evangélica a gente não vai conseguir trabalhar a dicotomia sagrado e profano, mas a gente vai trabalhar com essa dimensão desse sagrado ou dessa linguagem que vai ocupando espaço na vida cotidiana. Porque tudo é sagrado, né? Tudo é esse dom da vida. Então, eu queria, né, fazer essa pontuação dessa cultura que a gente já percebe nos relacionamentos, né, nos serviços e nos esportes. Está aí, né? Futebol, meus parabéns, Simas, para você. Torci pelo Botafogo e acabou já a torcida também, quero deixar isso bem claro, né? Vou brigar agora com o meu Fluminense, que precisa voltar para o lugar onde ele, né, precisava se manter. E é muito curioso essa relação também que a gente faz entre futebol e religião, mas eu sei que isso é um assunto para uma outra conversa. Voltou. Então, no futebol a gente percebe isso, a gente vai percebendo isso nas dimensões cotidianas da vida. E, claro, esse trânsito ele vai fazendo alguns apagamentos. O Simas falou muito da história pessoal dele, e eu tenho a mesma história que o Simas, só que no outro polo, né? Enquanto ele, nascido e criado dentro de um terreiro, eu nascido e criada dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja batista, de tradição batista, tendo uma mãe que já era batista, e tendo avós que já eram batistas, já eram crentes, né? Uma outra linguagem que a gente foi ignorando e que eu sinto muito por a gente ter aberto mão, de que é tão bom ser crente, né, Carol? A gente gosta de ser crente, né? Então a gente foi perdendo aí o uso, inclusive, dessa linguagem, mas eu escrevi há pouco tempo, e ano que vem eu espero compartilhar com vocês através já a editora Malê está preparando, onde eu recupero um pouco dessa história familiar da minha bisavó que se converte em 1888. Então, para mim, na minha família, nenhuma outra religiosidade teve papel fundamental, né, nem formativo, mas
havia, e aí eu quero trazer isso, uma assimilação cultural. Bem como eu disse aqui, todo mundo na minha família é crente. Minha mãe crente, meus avós crentes, minha bisavó, que não conheci, crente. Mas chega a sexta-feira da paixão, ainda hoje, chega a Semana Santa, na minha casa não falta canjica. Né? E se tem uma coisa que me entristece, é que essas tradições vão se perdendo. Né? E eu entendo o desafio que temos de manter essas tradições, fazendo um recorte extremamente necessário com a relação racial, que o Coutinho fez uma opção para poder extrair esse conteúdo maravilhoso que ele extrai no filme e que mostra essa dimensão, né, que vai organizando as vidas das pessoas pelos ritos, e, enfim, pelas suas convicções, e que no campo evangélico se dá na dimensão do pertencimento, né? Se dá na dimensão da comunhão. Esse negócio precisa de fato de muito debate, a gente precisa se debruçar sobre o fenômeno religioso e entender qual é a nova religiosidade popular, né? Não única, mas nós temos uma nova religiosidade popular. Então é preciso que a gente compreenda e esteja desarmado para entender essa nova religiosidade. E aí eu queria trazer alguns pontos que anotei, e por conta das minhas emoções abaladas, né, nessas últimas horas, eu fiz questão de anotar para não perdê-las. Não, tá tranquilo. Não, tá de boa. Obrigada. A gente tem aí um documentário genial, genial de fato a forma com que o Coutinho, eu como jornalista, como comunicadora, como uma amante do cinema, reconheço a genialidade que há na forma dele contar aquela história, se colocando como um terapeuta. Quem faz análise aqui percebe que está diante de que aquelas pessoas estavam quase diante de um psicólogo. Né? Ele estava extraindo delas ali com perguntas muito incisivas, muito diretas, observando inclusive os atos falhos das pessoas. Isso é o mais surpreendente. Ele vai ali, né, pegando os atos falhos e extraindo daquelas pessoas a sua relação com a religiosidade, com a religiosidade delas. E como numa sessão, né, de terapia, a gente se contradiz o tempo todo. Né? A gente se contradiz, mas depois das contradições a gente se conhece. E ali, o documentário do Coutinho, ele traz um retrato desse Brasil, que era o Brasil de 1997 a 96, acho que é quando começa a produção do filme, até 1999, quando o filme é lançado. Né? Então, é muito fundamental para mim, compreendendo que há uma nova religiosidade popular posta, que a gente olhe para o filme a partir do marco temporal dele. Porque se a gente não olhar a partir do marco temporal dele, a gente vai ter muitos problemas para continuar avançando no debate sobre essa religiosidade e como a religiosidade pode contribuir para a construção de um país mais justo e mais igualitário, né? Onde as nossas questões que remetem desde a escravidão sejam efetivamente tratadas. Né? Uma outra coisa que eu queria falar é que ele vai da Umbanda, ele fala muito da Umbanda, fala desse catolicismo popular, né, que se mistura com as religiosidades apresentadas no filme e foca especificamente na Igreja Universal. E aí eu vou trazer uma informação aqui, que eu tive acesso outro dia, como a professora Dulce falou, venho trabalhando com esse tema há alguns anos, há muitos anos, venho trabalhando com o tema, né, do campo protestante, por interesse pessoal e por convicções políticas também. E a Igreja Universal, quando surge, o Bispo Macedo não tinha interesse em ser classificado como evangélico. Acho que isso também é uma informação que a gente precisa jogar a luz em cima. E é o reverendo Caio Fábio, que talvez alguns de vocês tenham ouvido falar que teve um papel fundamental, quem traz a Igreja Universal para o campo evangélico brasileiro.
o Macedo queria construir uma outra coisa, que não colocasse ele no lugar dos crentes, mas aí por questões políticas que estão devidamente documentadas, enfim, gente se debruçando sobre isso, a Igreja Universal para dentro do campo evangélico brasileiro. E eu faço questão de dizer isso para dizer que a Igreja Universal, ainda que esteja dentro deste campo, não representa nem de longe a totalidade do pensamento evangélico brasileiro, que é um pensamento extremamente plural, que me comporta, porque eu estou dentro dele, ele me comporta, e comporta a Irmã do Véu. Já ouviram falar da Irmã do Véu? Não, a Irmã do Véu. As pequenas igrejas pentecostais periféricas, ela tem uma figura de autoridade em algumas dessas comunidades, que é uma senhora de oração que se cobre com véu. Esse é um fenômeno novo, né? E ela fica, enquanto o ritual está acontecendo, né? O culto está rolando, essa irmã fica ali sentada numa postura quase intacta, né, de oração. Eu, como uma boa batista que sou, olho para esse fenômeno e isso também me causa estranhamento. Então, o que eu quero... E aí, se a gente coloca um anglicano que se define evangélico também dentro desse rolo todo, ele vai ter uma outra dimensão do que é o rito evangélico. Então, e essa talvez seja a maior dificuldade que a gente tem, porque a gente não consegue classificar o que é o pensamento evangélico brasileiro, porque ele não é único. E vai ser muito difícil, ainda que a gente defenda o debate, e é necessário debater, é necessário conversar. Eu vou dizer para vocês, e talvez esse seja o meu momento de esperança, é com quem conversar. O censo, os dados que já estão postos, né, e fazendo leitura dos censos 2000, 2010 e Datafolha, que faz sistematicamente a análise, né, dos dados sobre religião no Brasil, a maior parte dos evangélicos brasileiros, eles não estão em igrejas denominacionais. A Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica brasileira. E ela é brasileira mesmo. Isso é muito importante dizer, porque quando a gente fala de uma religiosidade brasileira, a Assembleia de Deus é uma igreja brasileira. E é uma igreja negra. Mas esse também é um assunto para uma outra conversa, né? Mas quando a gente fala a Assembleia de Deus, que é a maior igreja, ainda assim, o número de evangélicos que pertencem às igrejas independentes, que são essas portinhas que a gente vê nas comunidades, ou grandes igrejas que não são vinculadas denominacionalmente, nas denominações, né, a gente vai simplificar aqui as palavras, os crentes dessas igrejas são o maior número de evangélicos brasileiros. É uma fé ou um pertencimento extremamente fluido, que possibilita a organização dessa forma, né? E revendo o documentário, me chamou muita atenção algo que talvez em 99 eu não tenha percebido, a quantidade de vezes que a palavra obrigação aparece vinculada a Umbanda, né? As pessoas falarem das suas obrigações, das obrigações. E eu sou um palpite, e isso é só para também aquecer o nosso debate, de que a gente tem hoje a transição dos mais pobres para a fé evangélica. A gente tem essa transição. A igreja evangélica pentecostal é onde os negros estão se aquilombando. E não estou usando a palavra errada aqui, não. De fato, os negros estão se aquilombando dentro dessas igrejas que não são denominacionais. E há uma substituição, eu comecei a pensar, dessa obrigação por uma liberdade que essa fé traz. Isso é só para a gente
né? De fato, é uma provocação da gente compreender quando eu digo dessa fluidez. Os princípios e os valores, eles estão postos, mas não está posta obrigação. E um outro elemento que também engrossa esse caldo, né, de reflexão é que o crescimento evangélico ele se dá de fato nesse intervalo do filme do Coutinho para cá. É quando há uma explosão do crescimento evangélico. E que essa explosão encontra o seu ápice pós-2003, pós o governo Lula I, né? Ele começa uma curva ascendente no Lula I, quando a gente tem melhoras dos indicadores socioeconômicos. Isso tudo é para a gente ver que esse caldo ele é muito grosso, porque a gente tem um crescimento evangélico associado ao crescimento econômico da população, ou ao mais perto que a gente tenha chegado, ainda que distante, de um Estado, né, que zele pelo bem-estar social. E é óbvio que a gente vai concordar que a gente ainda não chegou nele, mas o que a gente tenha chegado um pouco mais perto. E falo isso com muita propriedade, sendo consultora desse governo, e como disse, eu ouvi sábado na reunião dos parceiros do MST, a gente pode falar desse governo porque ele é nosso, porque se ele não fosse nosso, a gente derrubava. Né? Então, a gente ainda está aqui caminhando, tentando chegar lá, depois de uma onda de retrocesso, nesse estado de bem-estar social. E aí, a gente tem, dentro da nossa história recente, 2013, toda essa ruptura que a gente viu das instituições, o impeachment da Dilma, um aparelhamento, né, do que seria o aparelhamento da fé evangélica. A gente tem uma bancada evangélica minoritária, e ela é minoritária de fato, porque se a gente é 30% da população, 35%, né, 40%, a gente está aí, a gente não sabe precisar. Acho que só a professora Regina Novaes sabe, né? Precisar exatamente quantos porcentos nós já somos. Mas o fato é que a gente tem uma bancada evangélica que está muito longe de representar esse percentual da sociedade, desmontando um outro elemento que trago para cá, que é o chamado voto evangélico. Porque se todo evangélico votasse igual evangélico, como querem fazer supor, a gente tinha 1/3 da Câmara dos Deputados de deputados evangélicos. E a gente está bem longe, em 518, não é isso? Em 500 e poucos, 513, nós temos a frente parlamentar com 100, e a bancada, que é um subproduto da frente, com metade de 100. Então, só para a gente entender que há um ponto que eu falo no início, que quando a gente está nesse processo de transformação, as tensões estão postas e desinformações também são colocadas, porque a gente cria, às vezes, a figura de um inimigo que não é inimigo. E quanto mais a gente fortalece essa imagem de inimigo, mais a gente dificulta um diálogo que já é difícil. E é difícil porque é fragmentado. Né? Nada pode ser mais apavorante, e aí eu falo isso de quem é muito zelosa da tradição protestante, da tradição evangélica que carrego, e me causa desespero, e o filme do Coutinho é muito respeitoso nisso, de dizer que um crente não é autônomo, não é responsável pelas suas próprias escolhas. Porque a gente está falando dos pretos e das mulheres, que são o grupo majoritário dentro desse espaço. Então passaram 400 anos dizendo qual era o meu lugar. E agora que eu faço uma escolha religiosa, dizem que essa escolha religiosa não é para mim, ou que ela é a religião do opressor. Bem, desde o momento que o oprimido entrou dentro dessa religiosidade, essa religiosidade pode e deve ser revertida na religiosidade do oprimido. E isso é fundamental, que a gente consiga, né? E aí, universidades, movimentos, sociedade organizada, a gente precisa ressignificar
a nossa compreensão. E para terminar, para a gente ouvir aí, eu gostaria muito de que fôssemos... revendo o filme ontem e hoje aqui, né? Então eu vi o filme em 99 2 vezes nas últimas 24 horas. Eu fiquei pensando quão interessante seria. Eu não sou fã de continuidades, eu quero deixar isso bem claro. Toda vez que eu vou zapeando no Netflix, que está lá 2, 3, 4, eu desisto do filme. Eu gosto da versão original, então não estou propondo nenhum Santo Forte 2, não estou propondo isso. Mas como seria interessante se fosse possível fazer um rastreamento dessas pessoas. E aí eu comecei falando da morte do meu pai, e venho de uma sequência de perdas, meu amigo Evandro Teixeira, que morreu, né, outro dia, e que fez um rastreamento fantástico, né, na sua foto A Baixa Ditadura, quando ele vai ali e busca as histórias e transforma, né, 100 histórias, né, ele rastreia 100 pessoas naquela foto belíssima e conta a história delas. Como seria bom e fundamental que a gente tivesse possibilidade de rastrear essas histórias, porque eu acredito que elas mostrariam para a gente, de fato, de forma muito nítida, esse trânsito religioso e todas as tensões decorrentes desse trânsito, que já começavam a dar sinais ali no filme. No filme já há um sinal, um breve sinal, e de quanto na vida cotidiana a gente se organiza a partir da fraternidade do respeito. Né? É o caso do menino, que a mãe é da Universal e que ele diz que a Igreja Católica é o mais importante, e ele que estava doente, ele vai na Universal, a mãe, ele ora, ele é curado e ele batiza o filho. Ou seja, eu tenho certeza que naquela dinâmica familiar, pelo menos naquele momento, todo mundo sentava junto na mesma mesa. Então, eu acho que se a gente pudesse, né, pensar num rastreamento dessas histórias, a gente teria uma radiografia muito precisa dessa nova religiosidade brasileira. Eu acho que eram os pontos que eu queria destacar. E um último que me chama muita atenção, e anotei até durante o filme, né, que aparece em 2 falas, eu acho que eu também não tinha me atentado para isso, quando fala do negro desconfiança, né, do escravo de casa, quando a mulher do entrevistado fala do negro desconfiança. E ele também fala, e é a mesma fala da senhora, desculpa, a minha emoção não me permitiu fixar os nomes. Era o Braulino, e aí ele fala que ele goza da estima dos ricos, né, dos bem-sucedidos. E a senhora, né, que vê a legião de espíritos, e acho que a sacada ali do Coutinho é extremamente genial, quando mostra o quintal, aquele tanto de roupa pendurada, aquele barro batido, né, essa dimensão do que é invisível, e ela fala de ter sido rainha, e das coisas boas que ela gosta. E aí a outra genialidade do Coutinho foi mostrar ela entrando na casa, numa cena que parece extremamente sem sentido no filme, que é ela entrando na casa dos patrões, né? É muito rápido. E depois, isso termina quando ela está ali na festa de Natal, e eu não lembrava desse detalhe em 99, ontem vendo em tela não foi possível ver, e aí ele mostra o quarto, né, quando está ali a vovó, o vinho moscatel, e no primeiro lance, uma barata. Depois a barata some. A genialidade dele é algo... que é isso, gênios surgem alguns de tempos em tempos, né? E ele era um gênio de fato. E essa sacada dele, com essa dimensão socioeconômica, né, dos entrevistados, todos ali da favela, perto do Parque da Cidade, e esse lugar, né, de buscar, não do lugar, mas de buscar o lugar de reconhecimento. E a religião servir como um canal, como busca para o lugar de reconhecimento.
Isso são os pontos que eu trago como provocações. Muito obrigada, Nilza. A gente vai abrir então agora um microfone para quem quiser fazer. Claro, nossa. Só uma dica, senão eu vou esquecer, a Nilza vai gostar disso. Eu estou terminando agora de ler o livro do Adriano Imperador. Vale a pena ler, hein? E é interessante como o Adriano, o livro é um pano de fundo, mas que eu acho que você vai gostar muito. A família do Adriano é uma família que se converte e vai para a igreja. E no livro, em primeira pessoa, o Adriano o tempo todo dizendo, não, acho até que um dia eu vou pegar, mas ainda não me sinto em condições e não sei o que e tal. E aí fala das reuniões na casa do Adriano da Barra, que tem a avó do Adriano da igreja, a mãe do Adriano da igreja, a mulher que é da Umbanda, mas que aí fica todo mundo ali, não sei o quê, e o Adriano em dúvida, porque ao mesmo tempo que ele vai para a igreja para falar com o pastor, ele faz o negocinho dele na Umbanda, e o tempo todo ele virando para a mãe, dizendo, a mãe dele não fala mais nada, mas ele o tempo todo dizendo isso, não, vai chegar uma hora, mas por enquanto eu ainda estou muito novo, eu ainda estou vivendo umas coisas que ainda não dá, ainda não cheguei nesse sentido, mas é um retrato de uma família brasileira, família negra brasileira, nordestina, que cruza muito com as observações que você fez. Aí você estava falando, eu estou lembrando agora do livro do Adriano Imperador, é bem interessante mesmo. Tem de tudo ali, menos futebol. Obrigada, Dilson. Só para encorajar as pessoas. Eu notei que nos depoimentos as pessoas falam muito na prática, né, da Umbanda, da Candomblé, eles usam o termo espiritismo. E ao mesmo tempo reafirmam sempre, né, mas eu sou católico apostólico romano. Acho que foi o Simas que estava falando ontem, né, que o seu Sete da Lira era católico, né, essa coisa da religião oficial, né, e a cultura popular. Como é que você explica, por favor? Não, isso daí que você está falando, isso é o Exu mais famoso das Umbandas do Rio de Janeiro, o seu Sete, o Rei da Lira, né? Um Exu muito famoso na década de 70, que foi ao Chacrinha, ao Flávio Cavalcante, a médium, era uma médium da maior responsabilidade, Dona Cacilda de Assis e tal. E as giras de seu Sete da Lira em Santíssimo, minha avó conheceu Dona Cacilda, inclusive, elas começavam sempre com a Ave Maria de Schubert, de Gounod, e depois que terminava a Ave Maria, começava o coro a comer, entrava a macumba, né? Saravá, Sete da Lira na Umbanda. E quando perguntava para seu Sete, o Exu, né? Que tinha um bloco de carnaval, o bloco da Lira, que desfilava, né? Foi ao Chacrinha, foi entrevistado, o seu Sete, não é a Dona Cacilda, não é ele ali. Mas quando perguntava para seu Sete dizia, por que toca Ave Maria? Ele falou, porque eu sou católico. Não é porque eu sou Exu que eu não vou ser católico, eu sou católico romano, não sei o que e tal. A mãe menininha do Gantuá responde ao censo dizendo religião católica romana. Dona Olga do Alaqueto, grande sacerdotisa, a Casa do Alaqueto, que é das mais famosas do Brasil, ela tem uma entrevista contundente e hoje as pessoas ficam meio piradas, né? Quem busca hoje vendo a entrevista de Dona Olga, uma referência fundamental, porque ela vira-se e fala o seguinte, meu filho, eu sou de candomblé, cultor, orixá, mas da onde existe isso que eu não posso também ser devota de Nosso Senhor Jesus Cristo? Eu sou cristã, Dona Olga do Alaqueto. Ah, mas isso não, então conversa lá com Dona Olga do Alaqueto, com 200 anos de santo feito. Mas essa questão do espiritismo, só para esclarecer, isso é uma questão básica. Isso vem muito da legislação que regulamenta o funcionamento, inclusive, de terreiros no Brasil. Eu tenho, inclusive, um livro chamado Umbandas, uma história do Brasil, que a segunda parte eu discuto muito isso, sobretudo a partir da documentação do primeiro Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda, que é um congresso que ocorre em 1942. E é uma coisa complicada, porque entra a questão racial pesada no negócio,
inclusive com uma divergência entre uma ala que defendia uma Umbanda fundamentalmente africana e indígena e uma outra ala que dizia que a legitimidade da Umbanda só se daria pela aproximação com o kardecismo europeu cristão, o pau quebra. Então, os próprios terreiros, em busca até de legitimidade e para se inserir numa lei, inclusive da era Vargas, de regulamentação, para você ter uma ideia, os terreiros tinham que se registrar em delegacia de costumes no setor de tóxicos e mistificações. Olha o que é isso. Você registrava para o terreiro funcionar. E a designação era espiritismo, né? Porque era um guarda-chuva que cobria tudo. Então você tem uma geração antiga, e isso permanece até hoje, de gente que se diz espírita ou espiritualista. Mas a raiz disso tudo está vinculada, sobretudo, às relações com o Estado e uma busca que é legítima, porque tem gente também que fala assim, mas tinha que afirmar que era isso ou aquilo. Gente, né? Você está negociando com o Estado. Então, durante muito tempo prevaleceu uma legislação em que os registros eram feitos a partir das federações espíritas, inclusive dos terreiros. O Axé do Opô Afonjá, que é uma das casas seminais da Bahia, o nome oficial civil é a Sociedade Cruz Santa do Axé do Opô Afonjá. Né? Então tem uma questão aí que passa pelo diálogo com o Estado. Por isso é muito comum que até hoje, sobretudo os mais velhos, usem essa expressão. Nós que somos espíritas, não sei o que e tal, passa muito por aí. E eles se diferenciavam, mas aí tem uma coisa, o espiritismo era um guarda-chuva que abrangia tudo isso. Tinha o kardecismo, a Umbanda, esse negócio, o candomblé, mas era tudo o guarda-chuva do espiritismo. Esse não é, de fato, meu assunto, mas voltando ao filme, isso também fica muito marcado com essa mesma senhora, quando ela diz que ela vai na sessão dos patrões dela. E, gente, é um marcador incrível. Nessa análise do filme é sensacional, porque ela diz, lá não tem bebedeira, lá não tem nada disso, né? É a coisa... É o magnético, ela fala do passe magnético, que eu queria depois você me explica o que é o passe magnético, tá, Cione? Mas compreender ali do que ela está falando e que ela coloca isso na categoria do mesmo luxo do Peru. Chegando aí o Natal, né, do Peru com a champanhe importada. Há uma relação muito direta nessa colocação, e a minha observação também, né, que passa pela questão do Estado, e vejo que os mais novos é que assumem plenamente essa identidade, né? A gente tem um corte aí geracional, então os mais novos adeptos das religiões de matriz africana reafirmam isso, o que no campo evangélico não há uma possibilidade de mistura. Então essa afirmativa, ela é contundente a partir do fiel, porque essa coisa organizativa da vida, então marcar esse espaço de que ele vai responder no senso que ele é crente, ainda que ele não esteja mais vinculado a uma igreja, porque há um fenômeno que a gente já começa a ver no Brasil, que são os evangélicos que não frequentam a igreja, desigrejados, né? Que não frequentam a igreja, mas ainda assim marcam no censo, né, a opção evangélica. Então, eu volto a reafirmar o quanto o pertencimento é, de fato, a chave organizativa desse pensamento evangélico brasileiro. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar pela exibição do filme. O filme é excepcional. E prosseguindo com a qualidade do debate dos debatedores. Aprendi muito. Eu fui criada num ambiente católico extremado, eu estudei toda a vida em colégio jesuíta, e depois fui para a PUC, ambiente igualmente jesuíta. Minhas férias, enquanto criança, eram passadas dentro de um convento de freiras beneditinas enclausuradas, onde a minha tia era madre superiora. Enfim, então tudo isso perpassou a minha formação em todos os sentidos. Mas eu sempre muito observadora, extremamente observadora, era criança que estava ali pretensamente para ser doutrinada
mas que, na verdade, parece que a minha proposta inconsciente era subverter e questionar tudo aquilo que eu não via sentido, que eu via uma certa fragilidade naquilo. Então, em relação ao que vocês falaram, eu vou pegar pontos muito breves. O que me afastou completamente, hoje não tenho religião e às vezes flerto com o ateísmo. Frequentei tudo e o que mais me seduz de fato é o candomblé. Em relação ao que você falou sobre a questão que você acabou de falar, eu arrisco dizer que existe uma espécie de hierarquização nessas denominações. Eu estou com mais de 60 anos, eu percebia que era muito mais elitista, se buscava muito maior inserção quando as pessoas se proclamavam espíritas. E o kardecismo vinha mais ou menos ali. Era um termo guarda-chuva, sim, mas havia uma tendência a se depurar, a se hierarquizar. Então, quem era de candomblé, quem flertava com candomblé, como era meu caso, estava lá embaixo, estava assim. Era candomblé e prostituição, zona e crime estavam muito assemelhados. Umbanda vinha um patamar um pouco maior, e, no entanto, era onde eu encontrava, eu sou uma mulher transexual, era onde eu encontrava a maior sororidade, onde eu encontrava a maior solidariedade, onde, de fato, eu percebia redes de proteção, redes de afeto que se desenvolviam. Era no candomblé, não era dentro da igreja católica, não era nas outras denominações. Eu tenho uma sobrinha, vou falar muito rápido, ela é ministra evangélica, e um dia a gente já não tem mais aproximação, um dia ela me chamou assim: tia, vamos almoçar? Eu falei, tá, essa semana não, porque os trouxas ainda não pagaram o dízimo. Eu fiquei assim, e aí eu entendi, sendo ela quem é, porque ela não foi criada naquilo, o quanto uma certa mentalidade de exploração, de subestimar, de desqualificar a crença do outro, perpassa muitas dessas pessoas. E uma das coisas que mais me incomoda, você, Nilza, tocou em algum aspecto nesse sentido, para mim é quase que chocante, embora eu não queira tecer juízo, valor e respeito, como muitas das pessoas negras no Brasil, elas absolutamente romperam com essa tradição religiosa que perpassa, que provém lá da África, né? Como você bem falou, da questão espiritual deles, quanto eles eram grandiosos na sua África original, e quanto eles deram de costas e o quanto eles repudiam, em medida assim absurda, essa ancestralidade religiosa. Chega a ser, eu fico chocado. E outra coisa, a questão da promiscuidade entre religião, sobretudo as neopentecostais, como eu chamo, e a política. Porque quanto mais escândalos, é uma teia de aranha, um vespeiro, como se diz. Mas quanto mais escândalos vêm à tona, com todos os nomes que a gente conhece das grandes lideranças neopentecostais, parece que isso não funciona como um alerta, tem alguma coisa errada, a gente está sendo ludibriada. E cada vez mais, como você mesma mencionou, os censos estão aí e revelam o crescimento exponencial do número de evangélicos no Brasil. Então são paradoxos, a coisa é muito complexa, certamente aqui não é o espaço para a gente avançar nesse sentido. Mas são coisas que me assustam e eu acabo, hoje a religião para mim não tem a menor importância. Eu reconheço a importância enquanto análise social. Sou professora, de pós-graduação, já estou aposentada. Eu consigo tecer um olhar acadêmico, mas pessoalmente nada disso mais tem importância como já teve para mim. O que eu lamento, porque eu vejo ao mesmo tempo que cada vez mais a religiosidade adquire uma importância imensa na existência, na vida das pessoas, ao passo que para mim é no sentido contrário. Só faz decair exatamente, eu não consigo entender como é que se dá essa vinculação em um universo que se revela cada vez mais assustador. Obrigado, desculpa. Só fazer um breve comentário para a Nilza. Você sabe de uma coisa que vocês, talvez, a maioria aqui não tenha essa vivência. Mas como eu cresci entre turma de terreiro e etc., eu vou falar aqui, muita gente talvez fique surpresa com isso, mas não tem surpresa nenhuma. Se você hoje vai em diversos terreiros de candomblé, o que você mais vai ver é gente da minha cor. Se você quer ver
uma presença majoritária de negros, você tem que ir para a igreja. Porque o candomblé tem uma série de problemas que é até difícil dizer. O candomblé, por exemplo, é uma religião cara, né? E tem uma série de coisas que o candomblé está discutindo, que as pessoas do candomblé estão discutindo e tal, e que envolve muitas vezes essa questão mesmo, não é? É difícil, e há uma série de tabus, é até difícil falar, porque é um detalhe que é muito curioso. Quando você fala corretamente da questão da ancestralidade, mas por outro lado, o candomblé, por exemplo, o culto aos orixás, só para problematizar o nosso processo civilizatório, o culto aos orixás é fundamentado na cultura iorubá. E a presença de iorubás que vieram escravizados para o Brasil é mínima, porque a gente tem uma tendência também de singularizar a África, quando a África é muito plural, né? Por exemplo, eu vou te dizer uma coisa que é surpreendente para muita gente, né? Para quem estuda um pouquinho essa questão religiosa, não é. Mas você teve uma geração na década de 40 de intelectuais como Roger Bastide, né? Pierre Verger, Juan Aelvin dos Santos, que eles construíram uma certa ideia que é muito problemática, que a gente pode denominar como a ideia do nagocentrismo. Como se a espiritualidade africana no Brasil ela fosse dimensionada genuinamente pela experiência nagô e iorubá. Quando a rigor, isso é uma construção muito recente, né? A própria experiência banto ela é muito apagada. E você quer ver um outro apagamento que a gente tem que é muito forte? Quando a gente pensa em questões de sincretismo, vou usar a palavra que poderia usar outra, mas a gente tem a tendência de falar de um sincretismo fundamentado na cristianização de ritualísticas africanas. E as pessoas ignoram um fenômeno da cultura que é muito forte, que é a africanização do cristianismo. Quando a gente estuda o Congo, a Nilson estava falando aqui, no século XV, no século XVI, gente, vieram muitos africanos para cá, escravizados, que já eram cristãos. Claro, você pega a Etiópia, isso aí é fundamental. Você pega um cristianismo negro ligado à tradição do catolicismo popular, de Santa Efigênia, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito. Então tem essas questões que são muito complexas. Então esse tema é tão espinhoso, é tão complexo, porque envolve um fato que é desconfortável, mas quando eu falo desconfortável é no sentido que a gente tem que sair da zona de conforto para pensar. Nós temos um processo cada vez maior, né, de presença majoritariamente negra nas igrejas cristãs e uma presença majoritariamente branca nas religiões afro-brasileiras. E ignorar esse fato e a necessidade de se estudar que fenômeno é esse, e repare, eu estou dizendo isso sem juízo de valor, né? É legítimo que um branco esteja no terreiro se aquela for a dimensão espiritual que lhe dê conforto, e é absolutamente legítimo que o negro esteja numa igreja se aquela é uma dimensão que lhe dê conforto. Porque isso, essa expressão que a Deus usou, eu acho que é fundamental. É uma questão mesmo de você construir as suas redes de sociabilidade e conforto, gente, num país que tem uma história profundamente marcada pela violência, pela desigualdade, pela exclusão. Então, se a gente tem que considerar o fenômeno da fé, mas é um fenômeno realmente de construção de sentido de vida. Isso passa pela religiosidade. Eu, por exemplo, conheço uma moça que é diarista, e ela vai uma vez lá em casa, não sei o que e tal, e ela frequenta uma igreja, que é uma igreja que é pequena e tal, mora em Ricardo de Albuquerque, frequenta a igreja. E ela fala, já falou isso para mim, inclusive, que a questão para ela não é nem exatamente se ela acredita, se ela não acredita, mas ela na igreja, ela tem a questão da creche, eles fazem piquenique, viajam, vão de ônibus, quando tem uma necessidade de alguém precisar cuidar, né,
da criança de outra pessoa. Você vai. Então tem uma dimensão que é uma dimensão profunda e que não é exatamente a dimensão do exercício da fé ou não, mas é uma dimensão mesmo de construção de redes de proteção social que cruzam com aquilo que a Nilza falou, num país em que nós assistimos a um desmonte. Eu falo isso, por exemplo, nos anos recentes, o governo Bolsonaro, é o desmonte de um estado de proteção social que nem chegou a existir. A gente está desmontando até o que não existe. Então, nesse sentido, o papel de designações, congregações religiosas e tal, ele tem uma dimensão que é muito profunda, né? Que a gente talvez não tenha a dimensão disso, porque a gente está, a maioria aqui, a gente está hoje no cinema à tarde, no meio de semana, é que a gente tem uma condição, né, que possibilita isso e a maioria esmagadora da população não tem. Então acho que tem dimensões realmente, como você falou, de uma complexidade que a gente tem que encarar, porque não dá para pensar o Brasil sem levar em consideração essas questões todas. Não tem como. Essa coisa da África, de unificar a África como se fosse uma coisa só, é uma das coisas que mais me causa real agonia. A gente fosse a mesma coisa porque é tudo europeu. Vale também, né? E aí eu quero dois relatos. Eu tive agora em Angola e tive em 2022. Eu até abri aqui, meu celular fez barulho, porque eu queria lembrar o nome direitinho do enredo da Grande Rio. Né? Fala Majeté, isso, né, Silma? Fala Majeté. 7 chaves de Exu. Então eu estava lá em Angola quando a Grande Rio estava desfilando, eu estava com outros 2 brasileiros e eu falei, vamos ver o desfile? Então a gente conseguiu, muita dificuldade, né, de conseguir marcar o desfile. E eu estava numa casa de uma brasileira expatriada que vivia em Luanda naquele momento e um outro brasileiro que ainda está lá. E a empregada, né, angolana. E quando passa o desfile da Grande Rio, ela olha para a tela, toma um susto e diz, creio em Deus Pai, misericórdia. O que é isso que vocês estão assistindo? Para entender isso, porque aquilo ali não fazia o menor sentido para ela, como africana, como angolana, como alguém de Luanda, e que ainda assim, quando está doente, vai na cachoeira para banhar o filho. É isso. Mas o que ela estava vendo do desfile da Grande Rio, vem de uma outra, não dizia absolutamente nada. Então, para a gente entender que a gente trabalhar conceitos de ancestralidade não é uma questão de ser evangélico, não. A gente tem um problema com a nossa própria história. Né? Os negros brasileiros têm de se reconhecer a partir desse processo de escravização. Ninguém quer ser escravo. Essa é a mais pura verdade. Ninguém quer se olhar como vindo desse lugar. É um lugar de muita dor. Então, a gente fez uma pesquisa muito bem qualificada, né, com o auxílio do professor Josué Medeiros, com quem comentei, né, com a professora Eleonora, que mandou um abraço. Essa pesquisa é justamente sobre esse tema. Posso depois compartilhar com vocês, porque acho que ajuda muito no debate de como os negros evangélicos percebem a sua própria raça. E o que a gente foi percebendo que a questão não é religiosa, essa questão mesmo do reconhecimento histórico, que é um país que a gente tem que ficar brigando o tempo todo para estabelecer os seus marcos de memória. Né? Não muito longe de nós, até outro dia tinha gente pedindo a volta da ditadura militar. Então a gente tem, de fato, problemas reais com os nossos marcos de memória. E não é nenhuma defesa, mas eu volto a dizer que esses líderes, eles falam para uma minoria do segmento. Eles não falam para a ampla maioria, que aí cai no dado de que a maior parte dos evangélicos brasileiros não estão, de fato, vinculados a essas lideranças. Um rápido episódio no governo Bolsonaro. Teve uma figura, se não me engano, do segundo escalão, era um negro, foi o presidente da Fundação Palmares, me lembrei. Que ele veio com aquele discurso todo dizendo negros, mas ele atacando.
que eu falei, não é possível, embora ele tenha encontrado todo mundo combatendo o discurso dele, mas o que me surpreendeu, como é que ele encontrou espaço para falar e ele não foi, eu nem sei que termo usar, entendeu? E muitos negros o apoiaram. Ele conseguiu encontrar eco dentre parte mínima, acredito eu, da população negra que o apoiava, somente dizendo, os negros, não sei o quê. Eu falei, que barbaridade. Eu gostei muito que você diversas vezes se recusou a falar o nome desse monstro, né, que desgovernou o país. Eu também titubei muito, mas às vezes eu preciso falar. Porque foi assim, um retrocesso, eu nem sei, para a idade da pedra que a gente viveu. E tudo que a gente agora precisa, eu não imagino quanto tempo que a gente tem pela frente, quanto tempo será necessário para a gente tentar reconstruir para chegar ao ponto onde isso tudo começou, onde o trem saiu do trilho. Bom, na verdade eu quero ficar ouvindo mais Simas e dessa história aqui, e desculpa, escapou o nome, Nilza, desculpa, Valéria, porque vocês tocaram em pontos que para mim é da minha trajetória, né? Então, quase são questões que eu venho me colocando insistentemente ao longo da minha vida, aprendendo sobre o Brasil, aprendendo sobre o mundo, aprendendo sobre a questão racial. Porque, por exemplo, eu também fui criado numa família, eu moro no Santa Marta, aqui, sou minha família, a minha vida inteira aqui no Santa Marta. Minha avó era rezadeira, né? Meu pai mestre de folia de reis, e meu pai tinha santo. Apesar de não frequentar o centro de Umbanda, mas ele tinha o santo dele. E essa foi a minha criação o tempo inteiro. E todos nós fomos batizados na Igreja Católica. Então, e minha tia era crente que morava em Padre Miguel. E essa sociabilidade familiar, né, ela atravessou toda a minha infância e a minha adolescência sem ser um problema de disputas internas. Você tinha as diferenças que apareciam, mas elas não se constituíam como uma versão um ao outro. A gente tinha essa diversidade o tempo inteiro. Então esse é um ponto. Depois eu percebo um pouco na questão do crescimento, né, dos evangélicos e a incidência disso sobre essa sociabilidade e sobre a religiosidade popular. Eu acompanho a Folia de Reis, por exemplo. É impressionante como é que a Folia de Reis, tradicionalmente, ela é uma expressão dessa religiosidade popular. Ela tem elementos do catolicismo, ela tem elementos que são da Umbanda. Há um profano ali que aparece muito fortemente misturado com o religioso. Mas eu percebo nos últimos anos como é que o elemento dos hinos evangélicos entram também na própria dinâmica e ritual da Folia de Reis. Há uma mistura, uma mescla nisso, e eu percebo que eles não estão sabendo, não é que não estão sabendo lidar, mas há incômodos que não são expressados, mas eles estão acontecendo no cotidiano. E outra coisa também que vocês tocaram para mim é muito importante, eu estou aprendendo a olhar para a África, né? A gente no Brasil, mesmo quem fez universidade, foi muito mal formado desse ponto de vista, e eu tive a experiência de ir a Angola, e de ir ao Quênia e de ir ao Senegal, por exemplo. E para mim foi um choque, né? Primeiro porque quando eu cheguei em Luanda, por exemplo, as pessoas que estavam ao redor, eu estava num hotel que a televisão da Universal era o dia e noite, a televisão ligada no hall do hotel, com pastores brasileiros falando. Quando eu chego no Quênia, eu vi a maior igreja que eu vi, o centro da Igreja Universal. Impressionante. E quando eu chego no Senegal, o que eu vejo são negros muçulmanos, são negros islâmicos. E eu falei, onde é que está essa religião? Onde é que estão? A questão, né, de que eu fui buscar, ou que eu entender o tempo inteiro. E aí, quando eu chego... então é isso, né? Quando eu chego na Tunísia, eu chego também, não tem negros, né? A primeira vez que fui à África, eu fui à Tunísia, e eu cheguei lá, não tinha negros, era todos árabes, entendeu? Falei, gente, como é que a desinformação é tamanha,
e ela tem um rebatimento muito grande na nossa construção também como negros brasileiros. Isso me chama a atenção na questão do nosso campo aqui, nosso debate atual, da questão dos evangélicos. Eu vou falar dos da Assembleia de Deus, por exemplo, que tem maioria de negros, mas eu não sinto a bandeira da questão racial, né, não é empunhada isso dentro no processo. Mas quando você vai, por exemplo, mesmo as denominações que tem o seu pé lá nos Estados Unidos, né, um pouco, você vai ver mais intelectualizado, uma coisa, um discurso mais formal, aparece essa questão. Eu acho que a gente está vivendo essa disputa, que Nilson falasse um pouco sobre isso, porque eu percebo, eu tenho amigos, né, que são mais intelectualizados, negros intelectualizados de uma determinada denominação, e aí que eu vejo que aparece a bandeira da questão racial como uma questão estruturante ali. Eu também tenho amigos que estão na Assembleia de Deus, mas inclusive eles têm dificuldade de falar da questão racial. Há uma tentativa de se separar disso. Então, assim, essa tarde aqui está sendo maravilhosa, porque vocês estão tocando em pontos que, para mim, é um turbilhão. É um turbilhão, e eu acho que a gente está desafiado exatamente porque isso está mexendo com a sociabilidade brasileira e a sociedade popular. Eu vejo na favela, por exemplo, que eu cresci, que é o Santa Marta, e que até 1990 tinham 8, tinham candomblé, tinham angola, tinha macumba, tinha centro de mesa, e tinham igreja, Assembleia de Deus. Hoje você não tem mais nenhum centro, nenhum, mas você tem 5 igrejas, tem a Universal, tem Batista, tem a Assembleia, tem a Igreja Rei da Bênção, então tem uma série. E isso eu vejo a mudança das relações internas, como é que as referências, como é que isso tem alterado também o processo da sociabilidade naquela favela. A milícia tomou conta da penha disso daqui, e proíbe as outras igrejas, nem igrejas. Muito. De macumba, nada, só evangélico. Mais uma? Opa! Tá para fechar? Vamos fazer isso, a gente faz essas duas e aí já fala no final. Vai falar agora. Valeu. Eu estava aqui pensando se deveria perguntar ou não, mas se não proceder, deixa eu passar. Eu estava olhando uma coisa, falando sobre o seguinte, a dificuldade da gente sobre fatos, sobre crenças, né? Quando a gente vai discutir, de repente, alguém que vem com uma crença política, e você está, de repente, alguém que vem com uma crença religiosa, vai ter um conflito nesse meio aí, e tem no meio dessa confusão toda fatos acontecendo, né? A dificuldade de cada um, de repente, sair da sua crença e entrar no fato, né? Porque cada um vem com a sua crença, com a sua verdade, né? Eu vejo isso muito na religião, né? E na política também. E eu queria levantar também, se possível, esse novo fenômeno que está acontecendo aí, essa união essa força que está surgindo do tráfico religioso, misturando com a religião, né? Essa galera aí da nova favela de Jerusalém aí, né? Você junta 2 poderes muito poderosos, né? Que vocês pudessem desenvolver alguma coisa nesse sentido. Não é que vamos indo para o final e cada coisa para problematizar mais ainda, né? Mas está dando para ver assim como é que a hegemonia do campo religioso do Brasil é do negro, né? Tem para todas as religiões. E tem a religião católica, por exemplo, tem muito mesmo, acho que a população negra muito, né? E aí o Itamar estava dizendo, quase toda a tradição, como eu também sou filhão de reis e tal, os mestres
das folias, a maior parte que eu conheço são todos negros e grandes mestres, né, das folias de reis. Né? E aí só uma coisinha que você tocou também, a relação governo, religiões, né? Eu participei de um evento lá em Recife, a partir da favela de Peixinhos, com uma mãe de santo que se vestiu de rainha e foi para um encontro de pontos de cultura com o ministro Gilberto Gil, com todo o ministério que a gente estava, e aí ela pediu, meu rei, né, falando para o Gil, aí o Gil, minha rainha, então venha para a tribuna, ela queria a tribuna. Eu venho aqui hoje para dizer que até agora o que se fala que o Estado só está na favela com a polícia. Eu estou aqui hoje e me vesti assim, porque eu tenho escrito, tenho aqui garantido que eu sou governo, eu sou um ponto de cultura. Então, na hora que a polícia chegar, ela vai dizer, espera lá, o que você vai fazer? Eu sou governo, eu tenho poder também de dizer. Então, ela contrapunha essas duas coisas e dizia, não vai dar certo, eu posso dizer que o governo não deu certo, se eu e tudo que é a cultura, eu sendo considerado cultura, eu sendo um ponto de cultura, que reconhecimento é esse? Então, me parece que tem uma interação que quando você vai tratar do campo de políticas públicas, que vai mexer profundamente com esse processo de como é que é a visão de mundo, aquilo que o Simas tocou no início, né? Que o campo religioso, certamente, quem quiser saber um pouco do que o brasileiro pensa, do que o Brasil pensa, ele tem que recorrer ao campo religioso para isso, um pouco essa... Eu tive, voltando, né, à sua colocação sobre África, num domingo retrasado à tarde, sim, mas eu vi o Zé Pilintra lá em Luanda, num bairro muito popular, com a Bíblia debaixo do braço. Eu vi. Não achei respeitoso fotografar, eu estava dentro do carro, não achei respeitoso fotografar. E tem muito a ver com isso que você está dizendo. Obviamente que não era, né, entidade, mas era alguém vestido. E no domingo eles gostam de se vestir, de superproduzir, de se vestir bem. Então era um terno branco, com uns detalhes em vermelho, sapato branco e ele com a Bíblia debaixo do braço, indo para uma das mega igrejas, das grandes igrejas que tem em Luanda. Não tanto as igrejas brasileiras, depois do problema com o governo, né, de Angola, e que era uma briga só por quem controlaria a chave do cofre. Né? Não sejamos ingênuos, a briga ali foi por quem controlaria a chave do cofre. Os templos todos ficaram lá, da Universal, e não é mais Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, é Igreja do Reino de Deus, né, com uma liderança nacional, com uma liderança angolana. Mas ela já não é mais ela não é a maior igreja. As maiores igrejas evangélicas, pelo menos em Angola, que falo com propriedade de quem esteve lá, né, nos últimos tempos, algumas vezes, e tem uma relação, as igrejas angolanas evangélicas são maiores do que as igrejas brasileiras, inclusive igrejas evangélicas que se envolveram na luta anticolonial. E isso é de novo, essa religião cumprindo o papel de promover, né, esse Estado. Assim, você imaginar que toda uma liderança, ele rompeu, era inclusive um ex-batista que rompeu com a denominação, montou a igreja tocoísta, que talvez seja a maior igreja de Angola, e ela está cravada na luta anticolonial, né, feita pelos angolanos, culminando ali com a independência em 75. Então, pensar de fato em África, eu acho que é um erro que a gente comete, é de não pensar nessa África diversa. Né? A questão racial me parece que é um problema para toda a sociedade brasileira, incluindo igrejas.
Então a gente vai ter, né, em alguns círculos, em algumas igrejas, uma preocupação com isso, mas esse é um problema de toda a sociedade brasileira. A gente tem muitos espaços, né? Se você tem sindicatos que você olha e fala assim, gente, mas esse sindicato representa essa categoria, não tem sequer, né, na primeira ali, na diretoria do sindicato, os negros que são trabalhadores desse sindicato. A gente vê isso, não, volto a dizer, não estou defendendo a igreja, eu só estou dizendo que grupamentos sociais dentro de uma sociedade tão desigual com a gente tendem a produzir os mesmos mecanismos de desigualdade. Nosso desafio é aprofundar esse debate, esse diálogo, para que a gente consiga construir uma outra realidade, né? Esse é um ponto. E o ponto dos mestres de Folia de Reis, a música evangélica, aí eu vou te dizer que o mercado, esse ser, né, que é glorioso, esse ente glorioso, ele é muito mais esperto do que a gente que está dentro do campo progressista. Ele vê o que a gente não vê. Então, até 3 anos atrás, até a pandemia, a gente ia ver representação de evangélicos na TV Globo de forma caricata. A gente vê mais? Acabou. Ao contrário, a gente não tem mais representação de forma caricata, mas a gente tem um núcleo na novela. A gente tem um núcleo evangélico da novela. A gente tem a protagonista evangélica da novela. Porque essa percepção que a gente ainda está se debatendo para saber se é 30% ou 40%, para o mercado, olha, eles já sabem há muito tempo. Eles já sabem há muito tempo. Porque na caricatura eles estão perdendo dinheiro. Ou a gente trata aqui, a partir de um elemento de respeito e traz para o centro da cena, ou a gente vai perder. Então, essa relação com a cultura, ela também muda profundamente. 2 coisas para eu passar por cima, mas por causa do horário. Essa coisa da religiosidade do espaço do negro, né? Esse negro que constitui as religiões brasileiras, enquanto toda a nossa estrutura é branca. Eu sou esposa de pastor. E meu marido pastoreia, ele tem mais de 30 anos de ministério. De ministério. É ministério e magistério, eu confundo as 2 palavras de vez em quando. Ele tem mais de 30 anos de ministério. Meu filho tem 28 anos. O meu filho era um bebê, ele pastoreava uma igreja aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma igreja que tinha 600 membros na época, uma igreja dentro de um local muito pobre, de maioria negra, como a família do pastor, né? Negra, uma igreja negra. E uma igreja que já tinha mais de 40 anos, uma igreja batista, e você deve saber, né, que as estruturas, né, europeias ditam muito do nosso modo de pensar, do nosso modo de se estruturar. E aí teve o aniversário, acho que de 42 anos na igreja, e uma pessoa, né, que era um membro da comunidade ali, religiosa, que tinha uma posição dentro da igreja, ele levou o patrão dele para o culto. Gente, foi uma das coisas mais que eu vi no olho quando ele, de terno e gravata, levou o patrão e apresentou o patrão dele, porque ali na igreja ele não era o funcionário, ele não era o empregado, ele era o presidente do corpo diaconal, né, dessa junta que ajuda a dirigir a igreja. Então, aquela inversão, e da Mata trata muito disso, né? O Roberto da Mata fala muito disso. E é isso, porque na igreja a gente não tem essa sistematização do que é racismo, do que é racial, mas você tem um empoderamento, porque aqui é o meu lugar, aqui eu canto, aqui eu prego, aqui eu oro, aqui a minha palavra é aceita, aqui eu tenho uma palavra para dar para o outro irmão. Então você tem uma outra dimensão dessa compreensão racial. Né? Só colocando, mas o caldo foi engrossando aqui mais para o fim, eu estou engrossando mais para a gente produzir mais reflexão sobre isso. E sobre a questão do tráfico, demorou, né? A pergunta sobre traficantes evangélicos. E aí, eu acho que o Simas, como um bom historiador, já li alguma coisa. A relação entre crime e religião, ela também se dá no Brasil há muitos e muitos e muitos anos. E eu, criança, me impressionei. Criança, quando vi
Lúcio Flávio, a cena do batismo de sangue, né, do criminoso do filme, né, do Lúcio Flávio, o batismo de sangue, a coisa de fechar o corpo, eu não estou comparando, não estou fazendo uma falsa simetria. Estou falando que há uma relação entre religião e crime que é histórica no país. Mas trago o elemento do preconceito porque ninguém dizia assim, o traficante espírita, o traficante católico. Né? Isso está aí dentro desse pacote de desconstrução ou dessa tensão provocada pela identidade. Porque é óbvio que o menino lá do complexo de Israel, ele é criminoso. Ele não é religioso. Ele é criminoso. E, inclusive, com relatos de que ele comete crime, inclusive com as igrejas evangélicas dentro do complexo. Ele tenta gerenciar o funcionamento dessas igrejas, ele é criminoso. Então, a gente tem que passar a dar nome, a gente tem que chamar as coisas pelo nome. Para poder resolver os problemas, a gente precisa chamá-las pelo nome. E é isso. Muito obrigada. Que a gente tenha outros espaços para continuar esse debate. Obrigada. Eu só agradeço também. E só queria fazer um brevíssimo comentário a respeito desse negócio da África, um minuto mesmo, para a gente não passar o tempo. Eu me lembro que quando eu estava assistindo o Quilombo, o filme do Cacá Diegues, o Tony Tornado fez o papel de Gangazumba, em Palmares. E tem uma cena que me marcou, porque eu cresci em terreiro e tal, então eu entendi aquilo. É uma cena que dá um trovão vigoroso em Palmares, e aí o Gangazumba levanta um oxê. O oxê é um machado com 2 lâminas, que é o símbolo de Xangô. E aí Gangazumba diz, Caô Cabecile. Essa cena é um absurdo completo, porque não tinha, eu posso asseverar para você que não tinha ninguém no quilombo de Palmares que cultuasse o orixá. Pelo simples fato de que o primeiro iorubá que pisou no Brasil escravizado, né, ele pisou 130 anos depois do quilombo dos Palmares ter sido destruído. É o último ciclo da escravidão. Então é muito engraçado, porque Palmares só tinha banto. E aí não tinha ninguém. Não tem menor possibilidade, não é porque Zumbi era filho de Ogum, não era. Bom, poeticamente você pode até dizer, mas não tem sentido nenhum. Então acho que reconhecer essas pluralidades das diversidades africanas é importantíssimo, como é importante reconhecer também as experiências plurais que o Brasil historicamente produziu para lidar com os fenômenos da transcendência e construir sentido de vida num país que é profundamente desigual. É isso aí, obrigado, gente, pela oportunidade. Gente, queria agradecer, a gente achou que não ia chegar até às 7, chegamos, muito obrigada. Esse debate vai ser colocado no YouTube, vai ampliar, né? Foi uma tarde riquíssima para todo mundo. Eu queria agradecer e deixar, mais uma vez, reacender, né, a memória do filme de Eduardo Coutinho. Talvez uma das coisas mais impressionantes do cinema do Coutinho é a dignidade que ele dá, né, ao modo de escuta dessa religiosidade popular. E a certeza que nós, pelo menos, a mim reforça muito, e que a gente sai daqui hoje, é que para onde a gente vai, por onde a gente for, a solução está ali, na escuta popular, porque é dali. É dali que a gente constrói o futuro, não é nos nossos escritórios, é dessa possibilidade absurda, enfim, do gênio do Eduardo Coutinho, que ele deixa para a gente como lição para o futuro. Então, sigamos firmes e vamos embora, que estamos só começando, né? Um abraço grande para todos. Muito obrigada, Milton. Muito obrigada, sim, mas foi uma tarde. E Dulce, Adilson, que foram mais ativos aí na organização desse evento, e o Lucas, nosso jornalista também sempre ativo. Muito obrigada a todos vocês.